Fala, meus queridos! Muito boa noite! Iniciando mais um Boa Noite Loteca, né? Espero que todos estejam bem. A gente vai se arrumar aqui um pouquinho, né? Vai falar com vocês sobre a Loteca 1082, né? Iniciamos mais uma semana com a Loteca, né? No momento ainda não participamos do bolão, vamos fazer jogos individuais. Ontem já saiu um palpite para vocês e hoje a gente vem com o histórico, né, dos confrontos. Então a gente vai analisar rapidinho os confrontos, né, os anteriores, né, e também a gente vai deixar nosso palpite para essa terça-feira, beleza? Então vamos iniciar, né, agradecendo aos inscritos. 899, hein? Falta um inscrito para 900. Então, né, conto com a colaboração de vocês, né, para fortalecer o canal, né, ajuda bastante, nos motiva. A gente está aqui, ó, feliz por isso, né? Não é grande coisa, mas as coisas simples, né, já deixam a gente feliz, né? Que bom que mais duas, três pessoas, né, vieram ao canal, gostaram, né? Tomara que ajude as informações, os palpites e que possa, né, vencer na loteca, né? Chegar ali nos 13, nos 14 também. Beleza? Então, só agradecer aos inscritos, a quem me acompanha, né? Que você tenha uma boa semana, ótima semana, que tenha muita saúde, né? E também nunca desista dos seus sonhos, né? Eu vi uma frase ali hoje que o importante é não desistir, né? Sempre fazer, né? Independente se faz, né, pouco ou muito, mas sempre está fazendo, né? Sempre está fazendo. Então tenha continuidade, né? Ao longo prazo, né? Ao longo prazo, você pode atingir o seu objetivo, né? Talvez, se você realmente não parar de fazer aquilo, tá? Mas, né? Cada pessoa tem um organismo, né, um instinto diferente também, tá? Então, estamos aqui para, né, passar o nosso conhecimento, nossa ideia, nossa opinião e, né, vocês também podem, né, interagir, passando a opinião, o seu palpite, que a gente agradece também. Beleza? Então, pessoal, vamos lá então. Vamos iniciar aqui com o primeiro jogo. Vamos de baixo para cima. Vamos de baixo para cima, né? Sempre inicio no começo. Vamos. O último será o primeiro, né? Vamos lá então. Temos o jogo aqui, né? Londrina e Avaí. O Avaí deu um salto grande, né? Ficou a 4 do rebaixamento, né? Então, ele tem uma rodada e meia, né? Uma rodada e meia aí para ficar fora, né? Dependendo do resultado, né? Se ele perder duas e os outros dois empatar ou vencer uma, né? Aí praticamente já vai para o rebaixamento, né? Mas por enquanto vai estar dando sorte, né? Tendo sorte, venceu o último jogo ali contra o Botafogo de São Paulo. Os últimos jogos do Avaí, uma vitória, né? Londrina também uma vitória contra o Sampaio. Confronto diretos, duas, três vitórias do Avaí e dois empates. Então o Avaí leva vantagem nesse quesito. Turquia e Croácia e Letônia, né? Letônia, hein? Se enfrentaram na metade do ano, deu Turquia 3-2. Turquia venceu duas, empatou três, né? Confronto direto. Os últimos jogos, uma derrota só para a Croácia, né? Croácia que foi a semifinalista da última Copa, né? E a Letônia jogando fora não é uma boa, hein? Perdeu todos, só empatou um, né? Só empatou um. Já os últimos jogos da Letônia ela não venceu nenhum, né? E a Turquia perdeu para o Japão, 4-2 amistoso. Turquia favorita nesse confronto, hein? Turquia favorita.
né? Turquia ou empate. Romênia e Andorra, né? Romênia venceu os últimos 5 jogos que enfrentou, né? Os últimos 5 jogos, foi lá em março, o último, venceu. Os últimos 5 jogos venceu 3, empatou uma, perdeu uma. Andorra venceu só uma nos últimos 5 jogos, só ano passado. Então esse ano não venceu nenhuma ainda, né? Esse ano não venceu nenhuma. E a Romênia está invicta nos últimos 5 jogos. Está invicta nos últimos 5 jogos. Empatou com a Suíça, né? Suíça que estava no grupo do Brasil, né? Romênia favorita aqui. País de Gales e Croácia. Os últimos jogos deles, a gente teve 3 vitórias da Croácia, né? E um empate. 2 empates. 2 empates. Uma vitória nos últimos 5 jogos em casa. Croácia fora. Perdeu só na Copa do Mundo para a Argentina. Os últimos 5 jogos da Croácia invicta. E a Turquia só venceu 2 nos últimos 5 jogos. Croácia ou empate aqui também, né? Empate seria a segunda opção, né? Croácia favorita. Noruega e Espanha, né? Essas seleções aí, tem algumas que não dão muita importância para essa Euro, né? Eliminatórias da Euro, né? Mas tem que ter cuidado, né? Tudo pode acontecer nessas seleções. Espanha favorita, né? Venceu os últimos 4 jogos, né? Dos 5, empatou um. Noruega venceu os últimos 3 em casa. A Espanha deu uma reagida fora de casa, né? 7-1 na Geórgia. E os últimos 5 jogos deles, né? Tá aí, ó. 3 vitórias, né? Tá igual. Tá igual. 3 vitórias para cada lado, um empate e uma derrota. Tá igual. Né? Espanha favoritaça contra a Noruega. A Noruega eu acho que é o time do Haaland, né? O time do Haaland, se não me engano. Ponte Preta é Atlético, né? Atlético leva vantagem. Ponte Preta que empatou ontem 3-3. Cruzeiro e Cuiabá. Cuiabá leva vantagem nos últimos 5, né? Rodada atrasada. Essa dali. Ceará e Sampaio. Ceará leva vantagem contra o Sampaio em casa, né? Em casa. Os últimos. O Ceará que vem numa decadência, né? Vem numa decadência o Ceará, hein? Vem numa decadência. Jogo difícil esse, hein? Sampaio que empatou a última também. Novo Horizontino e Tombense, né? Tombense leva vantagem, 3-2 em vitórias, né? 3-2 em vitórias. Novo Horizontino em casa perdeu só para Chapecoense. E o Tombense fora não venceu, hein? Não venceu. Então pode ser que venha a primeira vitória, hein? Nos últimos 5 jogos não venceu fora. Ituano em Série B, né? Série B vem bem, né? Vem subindo. Olha a sequência do Série B, né? Perdeu para o Juventude, perdeu para o Mirassol, né? Mas os últimos 3 jogos venceu em casa, hein? Só que fora não é a mesma coisa. Teve 2 derrotas nos últimos 2 jogos. No confronto direto, o último jogo foi empate. Ituano uma vitória. Série B 2 vitórias, né? Então temos 2 empates, uma vitória do Ituano e 2 da Série B. Série B favorito ou empate. Temos Malta e Itália. Itália venceu o último jogo lá em março, né? Itália em casa perdeu só para a Inglaterra. Malta venceu 2 fora. Os últimos 5 jogos, uma derrota só para a Itália, 3 para Malta, né? Itália favorita. Hungria e Sérvia, né? Hungria venceu 2, né? Perdeu só uma, empatou outra. Hungria em casa não perdeu, Sérvia fora também não perdeu, né? Jogo equilibrado. Sérvia perdeu só para a Hungria, né? Nos últimos, né? Teve ali uma derrota, né? Em setembro, né? Mês passado, hein? Mês passado. Jogo de volta, hein? Tá aí, tá aí. Né? A Hungria pode surpreender. Então, Sérvia ou Hungria aqui.
Alemanha e Estados Unidos fazem um amistoso, né? Estados Unidos não perdeu em casa, a Alemanha perdeu só para a Polônia, um amistoso. Estados Unidos, nos últimos 5 jogos, não perdeu e a Alemanha só venceu a França no amistoso, né? Aqui mexer outra zebra também. E o primeiro jogo, Vitória e Guarani, né? Guarani que precisa se recuperar, né? Vitória, né? Que Vitória perdeu o último jogo, Vitória, né? Perdeu o último jogo, Vitória. Perdeu pro Criciúma, né? Perdeu pro Criciúma. Guarani, os últimos 5 jogos tá bem, né? Perdeu só uma, né? Perdeu só uma, eu questionando. Mas o Guarani não faz uma boa campanha fora, hein? Apesar de ter vencido a Chapecoense, né? Empatado ali com Sampaio e Ituano, venceu o Avaí, né? CRB perdeu lá, 1-0. O Vitória é forte dentro de casa, hein? Não perdeu fora de casa. Vamos lá para o nosso palpite, então. Nosso palpite aqui do dia de hoje. Vitória para vencer. Estados Unidos e Alemanha. Alemanha, né, favorita contra os Estados Unidos. Sérvia e Hungria. Hungria ou Sérvia. Deixa nosso primeiro duque aqui. Itália para vencer. Ituano e Série B. Jogo equilibrado. O último foi empate. Acredito que um empate pode acontecer. Tombense e Novo Horizontino. Novo Horizontino. Sampaio e Ceará. Cuiabá. Ponte Preta e Atlético. Espanha, Croácia ou empate. Romênia, né? Turquia e Letônia, Turquia. E Londrina e Avaí, empate. Beleza? Então, 2 duques aí para vocês nessa terça-feira, né? Poderia até botar mais uns duques aí, mas, né? Fiquem à vontade para estar mexendo, né? As opções que a gente poderia mudar aqui no duque, talvez os Estados Unidos aqui para vencer, né? Que mais? Um empate aqui na Itália, né? Também seguir talvez surpreenda, né? O Sampaio também pode surpreender, né? Jogos difíceis, né? Ponte Preta ontem escapou com uma vitória, né? Complicado, hein? Complicado.